O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Naqueles dias eles jejuarão. Palavra da salvação. No evangelho de hoje, nós vemos os fariseus e os mestres da lei que questionam Jesus e seus discípulos por não jejuarem. Está claro que as práticas dos seguidores de Jesus, a prática dos seguidores deveria ser diferente da dos demais judeus. O fato é que a Torá, a lei de Moisés, só prescrevia um dia de jejum durante o ano. Está lá no livro de Levíticos: no 10º dia do 7º mês tereis uma assembleia santa e jejuareis e não fareis trabalho algum. A lei de Moisés prescrevia um dia de jejum. Que dia era esse? Esse dia era o dia da expiação. O nome hebraico para esse dia é Yom Kippur. Todavia, depois do cativeiro, depois que o povo esteve na Babilônia, foram introduzidos mais 4 dias de jejum, como está escrito lá em Zacarias, capítulo 7, versos 3. Contudo, as pessoas poderiam também, no Antigo Testamento, está previsto que as pessoas poderiam jejuar por iniciativa própria. Os profetas, por sua vez, criticaram a prática do jejum, como está lá em Isaías 58, de 1 a 5, e em Jeremias 14, 12. Por que os profetas criticavam essa prática? Por verem que muitas vezes era apenas uma prática exterior, sem nenhuma ressonância na vida, sem nenhum impacto no modo de viver, sem nenhuma mudança de coração. Todavia, no tempo de Jesus, a prática do jejum era muito apreciada pelos judeus. Tanto é verdade que no texto de hoje se diz: os discípulos de João, também os discípulos dos fariseus jejuam, né? Então aqui está escrito que um questionamento a Jesus, porque os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não. O Evangelho de Lucas nos diz precisamente qual era a frequência dos jejuns dos fariseus. Lembra aquele fariseu que vai ao templo? Ele diz quantas vezes eles jejuavam. 2 vezes por semana. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Está escrito lá em Lucas 18. Eles jejuavam na quinta-feira e na segunda-feira. Na quinta-feira, os fariseus jejuavam em honra à subida de Moisés ao Monte Sinai para receber a lei. E na segunda-feira, eles jejuavam em honra à descida de Moisés do Monte Sinai. Algumas pessoas, ouvindo tudo isso, poderiam dizer inadvertidamente que os cristãos não precisam jejuar. Todavia, é interessante observar aqui que o Senhor não advogou a ideia de que o jejum era algo errado ou desnecessário. Por trás da atitude de Jesus e de seus discípulos
existe aquele pensamento bíblico que está em Eclesiástico 3:1. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Os discípulos não jejuavam naquele momento porque Jesus estava com eles. E ninguém jejuma enquanto o noivo está na festa. Essa era a razão pela qual os discípulos não jejuavam. Mas Jesus profetizou ainda nesta passagem: naqueles dias, então jejuarão. Jesus está dizendo que os seus discípulos não estavam jejuando naquele momento, mas viria um tempo em que os discípulos jejuariam. Pois bem, nós estamos vivendo este tempo em que os discípulos de Jesus devem jejuar. A prática do jejum não só é aconselhável, desejável, mas necessária para uma autêntica vida cristã. Vamos agora refletir minimamente sobre qual é o sentido do jejum. Por que devemos jejuar ou qual o seu significado? A primeira coisa a ser dita é que, diferente das religiões dualistas, o cristianismo não vê o corpo e a matéria como uma coisa perversa, como coisas perversas. Pois nós devemos recordar que o credo cristão afirma que Deus é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, do mundo material e do mundo imaterial. Como diz o livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom. Não entendemos que o corpo e a matéria sejam intrinsecamente maus. Todavia nós sabemos, por revelação e por experiência, claro, que por causa do pecado original, a carne humana tende ao pecado, ao egoísmo e à decadência. O jejum, juntamente com a oração e a prática da caridade, são exercícios que, quando bem realizados, ajudam-nos a dar espaço à graça de Deus. O jejum é como um remédio que precisa ser aplicado na dose certa e do modo certo para ser eficaz. Nós sabemos que a diferença entre remédio e veneno está na dosagem. O remédio que nos cura, quando tomado na dose errada, pode também matar. E é por isso que Jesus critica o jejum. Não porque ele seja ruim, mas porque, se feito do modo errado, em vez de fazer bem, irá fazer muito mais mal. Por isso que Jesus e os profetas criticaram certas práticas do jejum e da oração. O jejum está relacionado a uma atitude que nós chamamos de ascese. Ascese quer dizer exercício, isto é, práticas de mortificação do corpo que nos ajudarão a crescer no domínio de si. Eu pessoalmente conheço pessoas que se orgulham de fazer tudo o que querem, de dizerem tudo o que pensam e dizem que isto é sinceridade, né? A pessoa diz: Frei, eu digo tudo o que eu penso, eu faço tudo o que eu quero. Eu quero lhe dizer que isso não é sinceridade, isso é falta de juízo. E uma pessoa que não tem domínio de si é escrava de sua concupiscência. Qualquer pessoa minimamente sensata sabe que nem deve dizer tudo o que pensa, nem é legítimo fazer tudo o que tem vontade. É preciso ter um filtro entre o que se pensa, entre o que passa na cabeça e o que sai pelos lábios. O nome disso é prudência, que não se adquire sem ascese, sem exercícios espirituais, sem mortificação da vontade corrompida pelo pecado. O jejum é uma prática útil neste trabalho, pois existe uma relação misteriosa entre corpo e alma,
Quem aprende a controlar a boca se capacitará também no domínio de si mesmo. Existe uma relação entre um enfraquecimento do corpo que redundará no fortalecimento da alma. Isso aqui é uma verdade que nós sabemos por experiência. A principal motivação dos católicos ao jejuarem é fazer memória do jejum de Cristo. Lembrem-se que os sinóticos, especialmente, nos falam e nos dão conta de que Jesus jejuou durante 40 dias, de que ele fez uma quaresma, como está lá em Mateus 4:2. Então, os católicos jejuam, sobretudo para fazer memória do jejum de Cristo, imitando o Cristo que jejuou. E de fato, nós católicos, é prescrito pelo direito canônico, nós temos 2 dias de jejum durante o ano. Quais são os dias que nós somos obrigados a jejuar como católicos? A gente precisa ter isso na cabeça. Isso está prescrito no Código do Direito Canônico. São 2 os dias: a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Quarta-feira de cinzas é um dia oficial de jejum. Eu sei que está longe da quarta-feira de cinzas, mas você já precisa colocar isso no seu calendário. 2 dias que você deve jejuar: quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Há pessoas que fazem banquetes na sexta-feira santa. Está errado. Aí compram muito peixe, faz uma... Não, a sexta-feira santa não é dia de banquete, é dia de jejum. Então já vá colocando no seu calendário esses 2 dias. Todas as pessoas que têm condições devem jejuar nestes dias. Além disso, está previsto também para os católicos, nas sextas-feiras, a abstinência de carne. Isso também é previsto pelo Código de Direito Canônico. Se você quiser saber, ler mais sobre isso, leia no Código de Direito Canônico os números 1249 até 1253. Ali está previsto os dias de jejum e de abstinência para nós. Todas as sextas-feiras do ano. Então hoje é dia de abstinência de carne. Isso não está superado. Nós deveríamos estar também, continuar fazendo abstinência de carne nas sextas-feiras. Bom, por fim, a pergunta é: como deve ser o jejum? Em primeiro lugar, algo que nos separa das práticas das outras religiões, que são práticas muito rigorosas, aquele jejum dos hindus, ou mesmo aquele jejum dos muçulmanos, que durante o mês sagrado do Ramadã, eles não comem nem bebem durante todo o dia, com o nascer do sol até o pôr do sol. Eles nem tomam água, nem comem qualquer alimento, e são muito rigorosos nisso. O nosso jejum não é deste modo, não é desta forma. Nós praticamos um jejum moderado, porque o objetivo do jejum é facilitar e nos ajudar no crescimento do autodomínio. Não é punir o corpo, não é castigar o corpo, porque nós não vemos o corpo como algo perverso nem mal, mas como uma criação de Deus e algo, consequentemente, algo bom. O jejum cristão, católico, melhor dizendo, é aquele que nós chamamos de jejum eclesiástico, que consiste basicamente em manter apenas uma refeição durante o dia. Mas você pode também reduzir a 2. Normalmente nós fazemos 3 refeições: o café, o almoço e a janta. E nós podemos deixar uma única refeição. Que nós tenhamos essa prática do jejum nas sextas-feiras do ano, mas sobretudo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Eu aconselharia também a prática do jejum no sábado santo, ou seja, o ideal é que nós chegássemos para a vigília pascal jejuando e só tivéssemos uma boa refeição após celebrarmos a vigília pascal. É uma prática antiga, porque quando Jesus diz aqui, quando
o noivo for tirado, eles jejuarão. O sábado santo é o dia em que o noivo é tirado, porque ele está no sepulcro. Então, é justo também no sábado santo chegarmos à vigília pascal com esta prática. Isso certamente nos ajudará em nossa vida cristã, nos ajudará a crescer no autodomínio, a dar espaço para a graça de Deus. Então, que o Senhor nos ajude e que um santo jejum possa nos fortalecer no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.